Livro Comunitório. Regras para conhecer a fé verdadeira. São Vicente de Lérins. Prefácio. Quando a tirania sobe ao poder, precisa dar-se meios de governar aqueles que deverão se submeter. Para isso, pode proceder por meio das armas, da violência e da perseguição, ou, por outro lado, por meio de métodos de persuasão, mais ou menos enganosos. Algo de semelhante ocorreu no mundo católico com o advento do progressismo, a partir do Concílio Vaticano II. De tal forma as novidades deste concílio foram impostas que é lícito falar de tirania religiosa. Uma tirania do pensamento, uma tirania do governo, uma tirania da mediocridade. O conjunto pode ser resumido como a destruição da santidade. Enquanto a obra de Vaticano II eliminava, na prática, toda a reação mais explícita contra as novidades de um catolicismo naturalista e laicizado, perseguindo os prelados e padres fiéis à tradição, ela procedia paralelamente a um trabalho constante de persuasão daqueles que se deixavam docemente conduzir à nova religião que inventaram. Esta obra nefasta atinge o próprio pensamento católico, através da mudança de doutrina em praticamente todos os pontos do catolicismo. Ataca os vasos capilares do organismo religioso, estabelecendo mudanças de comportamento, de atitudes, de linguagem, que mostram a profundidade da crise do catolicismo. Ser católico hoje já não corresponde ao que se entendia por essa expressão até os anos que precederam o Concílio Vaticano II. Esta dicotomia, que separou os católicos em dois campos antagônicos, manifesta-se assim, tanto na doutrina que é ensinada, como no modo de agir. Vemos surgir certa esquerda católica, pregando uma libertação que não vem de Deus, mas da revolução. Falam do ódio, da riqueza material, da força militar, contra o que eles chamam de opressão. Levantam o punho cerrado, vestem-se de guerrilheiros e mentem sem escrúpulos. Reagindo contra esse lado político, surgem os carismáticos, imitadores dos protestantes, com seus gritos, palmas, desmaios e curas, numa manifestação hipersentimental, que foge completamente da verdadeira religião. Cimentando os dois lados contrários entre si, aparece como regra máxima um certo juridismo eclesiástico, que estabelece na obediência às regras deles a marca essencial do novo catolicismo. Até as vésperas de Vaticano II, a essência da Igreja Católica estava nas 4 notas que designam a verdadeira Igreja de Cristo, como sendo una, santa, católica e apostólica. Subvertendo o significado dessas notas essenciais, os progressistas do pós-Vaticano II darão nova interpretação a elas, confundindo a cabeça do povo fiel, que terminará por aceitar as novas regras por medo de se achar fora da Igreja. Ora, essa é a atitude de todo tirano. Uma vez conquistado o poder, puxam a espada e obrigam os súditos a uma obediência ferrenha, mas esvaziada da seiva da verdade. Diante de um quadro tão devastador, tornou-se urgente dar aos católicos critérios de análise da doutrina ensinada por seus pastores e pela enxurrada de livros e textos de internet publicados com um pretenso selo do catolicismo. Do mesmo modo, é preciso indagar a antiguidade a propósito dos costumes, hoje espalhados por todo o mundo, pelos quais os batizados manifestam um sentimentalismo jamais aceito pela Igreja. Estes critérios existem há séculos, pois as heresias surgiram desde o início da vida da Igreja. Foram escritos e ensinados por santos e doutores, homens doutos e sábios,
que perceberam serem os fiéis, em geral, presas fáceis da astúcia dos tiranos. Um desses santos foi São Vicente de Lérins. Neste livrinho que vocês lerão agora, descortina-se um método eficaz para se guardar a fé em tempos de crise do pensamento, em tempos de crise da própria fé. Nele vocês encontrarão o famoso cânon de São Vicente, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus, o que em toda parte, sempre e por todos foi ensinado. Isso é de fé católica. O resto é invenção dos homens e deve ser descartado. Pouco acostumados com a linguagem dos padres da Igreja, nossos leitores talvez considerem estas páginas por demais simples. Não se equivoquem, a linguagem simples e acessível só confirma a antiguidade do texto e a santidade do autor. Dentro dessa aparência de coisas simples, esconde-se a mais alta sabedoria e o amor de Deus. Leiam e releiam esta doutrina santa, aprovada por todos os papas anteriores ao concílio. Apliquem seu ensinamento ao que hoje é ensinado por esse progressismo e vejam, assim, como proceder para guardar a fé no meio dessa grande heresia modernista que nos assola, que nos persegue e tenta arrancar de vez a fé dos nossos corações. Dom Lourenço Fleshman, OSB. Apresentação. Pouco sabemos sobre São Vicente de Lérins, um padre da Igreja do século V. Há dados escassos sobre sua vida, somente uma breve notícia que lhe dedica o Marselhês Genádio, e partes que nos chegaram de sua obra mais importante, o Comunitório. Era de origem francesa, mas ainda se ignora o lugar de seu nascimento e onde viveu. Fez-se religioso, uma vez afugentados os ventos da vaidade e da soberba, aplacando a Deus com o sacrifício da humildade cristã. Não há certeza de que tenha tido um passado tempestuoso, como se poderia deduzir de certa alusão em um de seus livros. Possivelmente, a ênfase que põe em suas palavras deve-se à severidade com que os santos costumavam julgar-se a si mesmos. É, porém, indubitável que foi um homem muito douto nas escrituras e nos dogmas, dono de profundos conhecimentos das línguas clássicas. Quando sacerdote no mosteiro da ilha de Lérins, chamada hoje de São Honorato, sob o pseudônimo de Peregrino, compôs um tratado contra os hereges. Genádio o confirma também como autor de outra obra de tema análogo, cujo manuscrito foi roubado e do qual São Vicente elaborou um breve resumo, que se conserva. Morreu no reinado de Teodósio e Valentiniano, pouco antes de 450. O Comunitório foi escrito em 434, 3 anos depois do Concílio de Éfeso. Somente 2 obras se pode dizer com certeza que são suas. O Comunitorium Primum, cujo título mais antigo é De Peregrino em favor da antiguidade e universalidade da fé católica contra as profanas novidades de todos os hereges, e o Comunitorium Secundum, recapitulação do livro que foi roubado. Embora se lhe atribuam uma obra intitulada Objectiones Leriani, cujo conteúdo conserva Próspero de Aquitânia, e um florilégio de frases de Santo Agostinho sobre os mistérios da Santíssima Trindade e da Encarnação, conservado no Código 151 de Ripoll, com o seguinte título: Excerta Santa Memoria Vicenti Lerinensis insula presbyteri ex universo beati recordatione Agostini in uno collecta. O Comunitório. O Comunitório é um dos livros que mais tem feito história. Hoje passam de 150 edições e traduções em diversas línguas. A palavra comunitório, bastante frequente como título de obras daquela época, significa anotações ou apontamentos feitos para ajudar a memória,
sem pretensões de compor um tratado exaustivo. Nesta obra, São Vicente de Lérins se propôs facilitar, com exemplos da tradição e da história da Igreja, os critérios para conservar intacta a verdade católica. Ele não recorre a um método complicado. As regras que oferece para distinguir a verdade do erro podem ser conhecidas e aplicadas por todos os cristãos de todos os tempos e constituem uma excelente fidelidade à tradição da Igreja. O Comonitório constitui uma joia da literatura patrística. Seu ensinamento fundamental é que os cristãos devem crer, quod semper, quod ubique, quod onibus, somente em tudo quanto foi crido sempre, por todos e em todas as partes. Vários papas e concílios têm confirmado com sua autoridade a validade perene desta regra de fé. Continua sendo plenamente atual este pequeno livro escrito em uma ilha do sul da França, há mais de 15 séculos. Introdução. Dado que a Escritura nos aconselha: interroga teu pai, e ele te contará, os teus avós, e eles te dirão. Ouve as palavras dos sábios. E também, meu filho, não te esqueças da minha lei, e guarda no teu coração os meus preceitos. A mim, peregrino, último dentre todos os servos de Deus, pareceu-me coisa de não pouca utilidade consignar, com a ajuda de Deus, os ensinamentos que fielmente recebi dos santos padres. Fazê-lo me é absolutamente necessário por causa da minha debilidade, para assim ter à mão algo que supra, pela leitura assídua, as deficiências de minha memória. Além disso, levam-me a empreender este trabalho não somente a utilidade da obra, senão também a consideração dos tempos e a oportunidade do lugar. Quanto ao tempo, já que ele leva tudo o que há de humano, também nós devemos, em compensação, roubar-lhe algo que nos seja útil para a vida eterna. Sobretudo porque, ao vermos se aproximar o terrível juízo divino, nos inclinamos a pôr maior empenho no estudo de nossa religião. Por outro lado, a astúcia dos novos hereges exige de nós uma vigilância e uma atenção cada vez maiores. Quanto ao lugar, porque, afastados da multidão e do comércio dos homens, habitando a tranquilidade e o isolamento da cela de um mosteiro, podemos pôr em prática, sem temor de sermos distraídos, o que o salmista canta: parai e reconhecei que eu sou Deus. A razão do nosso propósito convém ainda no fato de que, embora certamente tenhamos por algum tempo nos ocupado com as várias e tristes tempestades da vida secular, finalmente encontramos refúgio, por inspiração de Cristo nosso Senhor, no porto da religião, sempre o mais seguro para todos. Deixados para trás os ventos da vaidade e do orgulho, agora me esforço em aplacar a Deus, mediante o sacrifício da humildade cristã, para poder assim evitar não somente os naufrágios da vida presente, como também as chamas da futura. Tendo posto minha confiança no Senhor, devo, pois, dar começo a esta obra, cuja finalidade é registrar por escrito tudo o que nos foi transmitido por nossos pais e que recebemos para nossa custódia, fazendo-o com a fidelidade de um simples relator, antes do que com a presunção de parecer autor. Guardarei, não obstante, a seguinte regra: não me estender a tudo, limitando-me ao essencial. Escrever de modo claro, de fácil compreensão, sem me preocupar demais com elegância e esmero, de sorte que a maior parte das ideias pareçam antes indicadas que desenvolvidas. Escrevam bela e corretamente os que a isso se sintam levados por ofício
ou por confiança em seu próprio talento. Quanto a mim, bastam-me essas anotações em socorro de minha memória, ou antes, como minha falta de memória. Com a ajuda de Deus, não deixarei de as corrigir e completar a cada dia, meditando no que tenho aprendido. Assim, pois, no caso de estas notas se perderem e caírem em mão de pessoas santas, rogo-lhes não se apressarem a censurar algo que ainda esperava por ser retificado e corrigido, como prometi. 2. Regra para distinguir a verdade católica do erro. Após interrogar com frequência, cuidado e atenção, numerosíssimas pessoas, destacadas em santidade e doutrina, soube como distinguir por meio de uma regra segura, geral e normativa, a verdade da fé católica da falsidade perversa da heresia. Quase todas me responderam o mesmo. Todo cristão que queira desmascarar as intrigas dos hereges que brotam ao nosso redor, evitar suas armadilhas e manter-se íntegro e incólume na fé imaculada, deve, com a ajuda de Deus, adornar a sua fé de duas maneiras. Em primeiro lugar, com a autoridade da lei divina e com a tradição da Igreja Católica. Contudo, alguém poderia objetar, visto que o cânon das Escrituras é por si só perfeito para tudo, que necessidade há de se acrescentar a autoridade da interpretação da Igreja? Precisamente porque a Escritura, por sua própria sublimidade, não é entendida por todos de modo idêntico e universal. De fato, as mesmas palavras são interpretadas de maneira diferente por uns e por outros. Poderíamos dizer que existem tantas interpretações quanto os leitores. Vemos, por exemplo, que Novaciano explica a Escritura de um modo, Sabélio de outro, Donato, Ário e Eunômio Macedônio de outro, e de maneira diversa a interpretaram Fotino, Apolinário, Prisciliano, Joviniano, Pelágio, Celestio e, em nossos dias, Nestório. É, pois, sumamente necessário, por causa das tão numerosas e intrincadas faces do erro, que a linha de interpretação dos profetas e dos apóstolos se façam segundo a norma do sentido católico e da Igreja. Na Igreja Católica é preciso pôr o maior cuidado, para manter o que se crê em todas as partes, sempre e por todos. Eis o que é verdadeira e propriamente católico, segundo a ideia de universalidade que se encerra na própria etimologia da palavra. Mas isto será conquistado se nós seguirmos a universalidade, a antiguidade, o consenso geral. Seguiremos a universalidade se professarmos a única e verdadeira fé, a que a Igreja inteira professa em todo o mundo. A antiguidade, se não nos separarmos de nenhuma forma dos sentidos que foram proclamados por nossos santos predecessores e padres. O consenso geral, por último, se nesta mesma antiguidade abraçarmos as definições e as doutrinas de todos ou de quase todos os bispos e mestres. 3. Exemplo de como aplicar a regra. Qual deverá ser a conduta de um católico se alguma pequena parte da Igreja se separar da comunhão na fé universal? Não cabe dúvida de que deverá antepor a saúde do corpo inteiro a um membro podre e contagioso. Mas, e se trata de uma novidade herética que não está limitada a um pequeno grupo que ameaça contagiar a Igreja inteira? Em tal caso, o cristão deverá fazer todo o possível para aderir à antiguidade, a qual não pode mais, evidentemente, ser alterada por nenhuma novidade mentirosa. E se na antiguidade se descobre que um erro foi compartilhado por 2 ou 3 homens, ou mesmo por toda uma cidade ou por uma região inteira?
Nesse caso, deve-se ter o máximo cuidado em preferir os decretos universais e antigos da Igreja Católica, se houver a temeridade e a ignorância daqueles poucos. E se surgir uma nova opinião sobre a qual nada foi ainda definido? Então é preciso indagar sobre as opiniões dos nossos maiores, daqueles que, em diversos tempos e lugares, sempre permaneceram na comunhão e na fé da única Igreja Católica e vieram a ser mestres comprovados, para confrontá-las com a nova opinião. E tudo aquilo que tiver sido sustentado, escrito e ensinado, aberta, frequente e constantemente, não por um ou dois apenas, mas por todos juntos, com o mesmo e único sentido. Entenda que isso mesmo deve ser crido sem vacilação alguma. Capítulo 4. Exemplos de recurso à universalidade e à antiguidade contra o erro. Para pôr em mais relevo tudo quanto disse, documentarei com exemplos minhas asserções. Disso tratando, me deterei mais. Não suceda que o desejo de ser breve a toda custa me faça deixar para trás coisas importantes. Nos tempos de Donato, uma parte considerável da África precipitou-se nas loucuras do erro deste heresiarca. Esquecendo-se de seu nome, de sua religião, de sua profissão de fé, antepuseram a sacrílega temeridade de um só indivíduo à Igreja de Cristo. Os que então se opuseram ao ímpio cisma permaneceram unidos às igrejas católicas no mundo inteiro, e entre todos os africanos, somente aqueles que se encontravam dentro do santuário da fé católica puderam ser salvos. Assim fazendo, deixaram às gerações futuras o exemplo egrégio de como se deve sempre preferir a salvação de todos à loucura de um só ou de uns poucos. Um caso análogo sucedeu quando o veneno da heresia ariana contaminou não só uma pequena região, senão quase todo o orbe, até o ponto de que quase todos os bispos latinos, alguns obrigados com violência, outros seduzidos e enganados, foram ofuscados por certa espécie de trevas em suas mentes e já não podiam distinguir, em meio de tanta confusão de ideias, qual o caminho seguro a seguir. Somente o verdadeiro e fiel discípulo de Cristo, que preferiu a antiga fé à nova perfídia, não foi contaminado por aquela peste contagiosa. Com o perigo que se sucedeu naquela época, se mostram suficientemente as graves calamidades que um dogma inventado pode gerar. Não somente as coisas menores, mas até as instituições de máxima importância foram abaladas. Tudo se revolucionou. Parentescos, amizades, famílias e também cidades, povos, nações. O Império Romano foi sacudido até seus fundamentos, transtornado de cima a baixo. Pois quando a sacrílega inovação dos arianos, como nova Belona ou Fúria, uma vez seduzido até mesmo o imperador de todos os homens, após subjugar todos os mais elevados membros do Palácio Imperial às suas novas leis, não deixou de perturbar e transtornar toda coisa, privada e pública, profana e religiosa, sem fazer distinção entre o bom e o mal, entre o verdadeiro e o falso, mas atacando confiantemente quem quer que lhe passasse pela frente, como se estivesse em um lugar superior. As esposas foram desonradas, as viúvas ultrajadas, as virgens profanadas. Demoliram-se mosteiros, dispersaram-se os clérigos, os diáconos foram açoitados e os sacerdotes enviados ao exílio. Cárceres e minas se encheram de santos. Muitíssimos, lançados fora de suas cidades, andaram errantes, sem ter onde dormir.
até que nos desertos, nas covas, entre rochas íngremes, pereceram miseravelmente, vítimas dos animais selvagens, da nudez, da fome e da sede. E todas estas coisas, acaso não têm outra origem, senão quando são introduzidas superstições humanas em lugar do dogma celeste, quando a antiguidade, bem fundada, é socavada pela criminosa novidade, quando aquilo que foi estabelecido pelos antigos é violado, quando os decretos dos padres são desprezados, as definições dos nossos maiores anuladas, quando a concupiscência de novidades profanas não se refreia dentro dos limites castíssimos da tradição sagrada e imaculada? 5. Testemunho de Santo Ambrósio. É possível que alguém pense que eu invento ou exagero por amor à antiguidade e ódio às novidades. Se alguém assim pensar, peço que ao menos creia em Santo Ambrósio, no segundo livro dedicado ao imperador Graciano. Deplorando a perversidade dos tempos, exclamou ele: Ó Deus Todo-Poderoso, com nosso sangue e sofrimento pagamos abundantemente as matanças de confessores, o exílio de bispos e tantas outras coisas ímpias e nefandas. Ficou claríssimo que não pode estar seguro quem violou a fé. E no terceiro livro da mesma obra, guardemos fielmente os preceitos de nossos padres e não rompamos com insolente temeridade o selo da herança, porque nem nossos antepassados, nem as potestades, nem os anjos, nem os arcanjos ousaram abrir aquele profético livro selado. Apenas Cristo tem o direito de abri-lo. Apocalipse 5, de 1 a 5. Qual de nós se atreveria a violar o livro sacerdotal, selado por confessores e consagrado por tantos mártires? Mesmo aqueles que, compelidos pela violência, o tentaram, imediatamente repeliram o engano em que haviam caído e retornaram à fé antiga. Aqueles que não ousaram fizeram-se confessores e mártires. Como renegar a fé destes cuja vitória preconizamos? Preconizamos certamente, ó venerável Ambrósio. Preconizamos inteiramente e, louvando-os, admiramos. Pois quem seria tão tolo que, não podendo igualá-los, não desejasse ao menos imitar a estes homens, que força alguma conseguiu desviar da fé dos padres? Ameaças, lisonjas, esperança de vida, temor à morte, guardas, corte, imperador, autoridades, não serviram de nada. Homens e demônios foram impotentes diante deles. Seu tenaz apego à antiga fé os fez, aos olhos do Senhor, dignos de grandes recompensas, de modo que, por meio deles, Deus quis restaurar as igrejas prostradas, voltar a infundir vida aos povos mortos espiritualmente, restituir aos sacerdotes as coroas caídas. Com as lágrimas dos bispos que permaneceram fiéis, Deus, como uma fonte celestial, limpou, não as fórmulas materiais, mas a mancha moral da nova impiedade. Por meio deles, enfim, reconduziu o mundo inteiro, ainda sacudido pela violenta e repentina tempestade da heresia, da nova perfídia à antiga fé, da recente insanidade à primitiva saúde, da cegueira das novidades à luz de antes. Porém, o que principalmente devemos considerar nesta coragem quase divina dos confessores é que, naquele período, foi por meio deles que a antiguidade de toda a Igreja Universal recebeu sua defesa, e não apenas a crença de uma parte dela. Não seria possível que homens tão grandes empregassem tamanho esforço para defender as suposições errôneas e contraditórias de um ou dois indivíduos, ou que se consagrassem inteiramente à defesa da opinião irrefletida de uma pequena província.
Ao contrário, aderiram aos decretos e definições de todos os bispos da Santa Igreja, herdeiros da verdade apostólica e católica, preferindo a própria morte à traição da antiga fé universal. Por isso mereceram alcançar glória tão grande, ao ponto de serem considerados não apenas confessores, mas com todo direito príncipes dos confessores. Sexto, testemunho do Papa Estevão. O grandioso exemplo destes bem-aventurados, verdadeiramente divino, deveria ser, para todo verdadeiro católico, motivo de constante meditação. Irradiando como um candelabro de 7 braços a luz septiforme do Espírito Santo, mostraram para toda a posteridade o exemplo claríssimo de como se devia, desde aquele momento em diante, ante cada uma das falácias dos erros, aniquilar a audácia de inovações profanas, com a autoridade da antiguidade consagrada. Esta maneira de atuar não é novidade na Igreja. Efetivamente, nela sempre vigorou o costume de que quanto mais alguém se tornasse religioso, com tanta maior presteza ele se oporia às novas invenções. A Igreja está repleta de tais exemplos. Mas, para não me estender demais, somente me referirei a um, tomando-o da história da sé apostólica. Todos poderão ver, com maior claridade que a própria luz, com quanta fortaleza, diligência e zelo aos veneráveis sucessores dos santos apóstolos defenderam sempre a integridade da doutrina recebida. Sucedeu que o bispo de Cartago, Agripino, de piedosa memória, teve a ideia de fazer que os hereges voltassem a se batizar, indo contra a Escritura, contra a norma da Igreja Universal, contra a opinião de seus colegas no sacerdócio, contra os costumes e os usos dos padres. Esta presunção deu origem a grandes males, porque não só oferecia a todos os hereges um exemplo de sacrilégio, como também foi ocasião de erro para não poucos católicos. Dado que em todas as partes se protestava contra esta novidade, e em cada lugar os bispos tomavam diferentes atitudes com respeito a ela, segundo lhes ordenava seu próprio zelo, o Papa Estevão, de santa memória, bispo da Sé Apostólica, aderiu com maior força que ninguém à oposição de seus colegas, pois entendia, acertadamente a meu parecer, que devia se sobrepor a todos na devoção à fé, tanto quanto se sobrepunha pela autoridade de sua sé. Por conseguinte, em uma carta que então foi enviada à África, decretou: nada seja inovado, só o que foi transmitido. Sabia aquele homem santo e prudente que a própria natureza da religião exige que tudo seja transmitido aos filhos com a mesma fidelidade com que foi recebido dos pais, e que, além disso, não nos é lícito levar e trazer a religião por onde nos pareça. Temos que segui-la por onde ela nos conduza. É próprio da humildade e da responsabilidade cristã não transmitir nossas próprias opiniões a quem nos suceda, mas preservar o que foi recebido de nossos maiores. Como terminou, pois, a dificuldade? Como havia de acabar, senão da maneira acostumada e normal? Ativeram-se a tradição e se rejeitou a novidade. Acaso não houve defensores da inovação? Ao contrário, houve um tal desdobramento de engenhos, uma tal profusão de eloquência, um número tão grande de partidários, tanta veracidade nas teses, tal acúmulo de citações da Sagrada Escritura, ainda que interpretada em um sentido totalmente novo e errado, que de nenhuma maneira, creio eu, se teria podido superar toda aquela concentração de forças, se a inovação tão fortemente abraçada, defendida, louvada, não tivesse vindo abaixo por si mesma,
precisamente por causa de sua novidade. Que ocorreu com os decretos daquele concílio africano e quais foram suas consequências? Graças a Deus não serviram para nada. Tudo se esfumou como um sonho ou uma fábula, e foi abolido como coisa inútil, foi rechaçado, não levado em conta. Mas eis que se produziu uma situação paradoxal. Os autores daquela opinião são considerados católicos, enquanto seus seguidores são hereges. Os mestres foram perdoados e os discípulos condenados. Aqueles que escreveram os livros errôneos serão chamados filhos do reino, enquanto que o inferno acolherá aqueles que se fazem seus defensores. Quem pode ser tão louco até o ponto de pôr em dúvida que o beato Cipriano, luz esplendorosa entre todos os santos bispos e mártires, reina junto com seus colegas eternamente com Cristo? E ao contrário, quem poderá ser tão sacrílego para negar que os donatistas e as outras pestes que de forma presunçosa querem rebatizar, apoiando-se na autoridade daquele concílio, arderão eternamente com o diabo? 7. Astúcia, tática dos hereges. No meu modo de ver, um juízo tão severo foi pronunciado pelo céu por causa da malícia desses mistificadores, que não hesitavam em encobrir com outro nome as próprias heresias. Com frequência se apropriavam de passagens complicadas e pouco claras de algum autor antigo, as quais, pela sua mesma obscuridade, pareciam concordar com suas teorias. Assim simulavam não serem os primeiros nem os únicos a pensar daquela maneira. Esta falta de honradez eu a qualifico de duplamente odiosa, tanto porque essas pessoas não têm escrúpulo algum em fazer que outros bebam o veneno da heresia, como também porque desonram a memória de pessoas santas, como se espelhassem ao vento, com mão sacrílega, suas cinzas apagadas. Fazendo reviver determinadas opiniões, que melhor seria deixar enterradas no silêncio, levam a cabo uma difamação. Nisto seguem com perfeição as pegadas de seu primeiro modelo, Cã, que não só não se preocupou em cobrir a nudez de Noé, como a fez ser notada pelos demais para zombar. Por causa de uma ofensa tão grave à piedade filial, até seus descendentes estiveram incluídos na maldição que mereceu seu pecado. Seu comportamento foi totalmente contrário ao de seus irmãos, os quais, como está escrito, nem sequer ousaram profanar com seu olhar a venerável nudez de seu pai, nem a expuseram aos olhares de outros, mas aproximando-se de costas, cobriram-no. Não aprovaram nem censuraram o erro daquele homem santo, e por isso mereceram uma esplêndida bênção, que se estendeu a seus filhos de geração em geração. Mas voltemos ao nosso tema. Com grande horror devemos temer a impiedade de alterar a fé e corromper o dogma, a qual não só a disciplina da Constituição da Igreja nos impede de fazer uma coisa assim, como também a censura da autoridade apostólica. É sabido por todos com quanta firmeza, severidade e veemência São Paulo se lança contra alguns que, com incrível frivolidade, tinham se afastado em pouquíssimo tempo daquele que os havia chamado para a graça de Cristo, para passarem-se a outro evangelho, ainda que a verdade seja que não existe outro evangelho. Além disso, se rodearam de uma turba de mestres que davam vazão a seus próprios caprichos e apartavam os ouvidos da verdade para dá-los às fábulas, incorrendo assim na condenação de ter violado a fé original. Tinham se deixado enganar por aqueles de quem escreve o mesmo apóstolo em sua carta aos Romanos.
Rogo-vos, irmãos, que vos guardeis daqueles que criam entre vós discórdia e escândalo, ensinando contra a doutrina que vós haveis aprendido. Evitai sua companhia. Estes tais não servem a Cristo Senhor nosso, mas a sua própria sensualidade. E com palavras doces e com adulações seduzem os corações dos simples. Introduzem-se nas casas e fazem escravas as mulherzinhas que, carregadas de pecados e movidas por toda classe de desejos, as quais, ainda que sempre disposta a instruir-se, não conseguem chegar nunca ao conhecimento da verdade. Charlatões, sedutores, revolucionam famílias inteiras, ensinando o que não convém, com o fim de adquirir um lucro vil. Homens de mente corrompida e desqualificados em matéria de fé. Presunçosos e ignorantes, que se envolvem em discussões ociosas e em contendas estéreis, privados da verdade, que só veem na piedade uma fonte de lucro. Além disso, habituam-se a andar ociosos de casa em casa, e não só ociosos, mas também indiscretos e curiosos, falando coisas que não devem. Desprezaram uma boa consciência e naufragaram na fé. Suas conversas frívolas e profanas fazem que cada vez mais adiante na impiedade, e essas suas palavras corroem como a gangrena. Com razão se escreveu deles. Não conseguirão seus intentos, porque sua ignorância se fará patente a todos, como se fez a daqueles.